Provavelmente você já ouviu dizer que as palavras têm poder, não é mesmo? E se eu te dissesse que a sua língua pode levar à vida ou à morte de alguém? Eu sei que parece exagero, mas esse pequeno órgão do corpo é tão relevante no mundo espiritual como uma fagulha de fogo em um bosque. E no capítulo 18 do livro de Provérbios, o rei Salomão disse que aqueles que gostam de usar a sua língua comerão do seu fruto. Ou seja, tudo que nós falamos traz consequências para a nossa vida, seja para o bem ou para o mal. Diante disso, é importante saber que o Espírito Santo de Deus pode te abençoar poderosamente se você souber controlar as palavras que saem da sua boca. Isso porque ele é uma pessoa e, assim como nós, possui emoções. No capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos aconselha a não entristecermos o Espírito Santo, indicando uma característica emocional. E se o Espírito Santo se entristece, ele também pode se alegrar. E poucas coisas o agradam tanto como boas palavras que nós dizemos. O grande problema é que a maioria dos cristãos não falam as palavras que tocam o Espírito Santo. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar quais palavras são essas e eu te garanto que se você começar a aplicá-las no seu dia a dia, os frutos que você vai começar a colher na sua vida serão muito maiores do que se pode imaginar. Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu peço para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha participar junto comigo. Agora sim, vamos lá. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo na vida dos cristãos. De acordo com João 14, o versículo 26, ele nos foi deixado por Jesus para ser o nosso consolador, o guia que nos mostra o caminho que nós devemos seguir e aquele que nos ensina todas as coisas. A comunicação com o Espírito Santo é fundamental para a nossa caminhada com Deus e as palavras que nós usamos podem melhorar essa ligação com o Pai, porque, como eu disse no início do vídeo, as palavras têm muito poder sobre nós. Então, a partir de agora, eu vou te apresentar os tipos de palavras que o Espírito Santo ama ouvir e que você deve começar a falar no seu dia a dia. Amém? O primeiro tipo de palavra, louvor e adoração. No Salmo 22, o rei Davi declara que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós expressamos a nossa adoração através da nossa boca, nós convidamos o Espírito Santo para se fazer presente no nosso meio. Isso significa que quando louvamos ao Senhor, nós criamos um ambiente onde a sua presença pode se manifestar poderosamente. Imagine um momento de adoração na igreja onde todos estão unidos em louvor, o clima muda, as preocupações do mundo desaparecem e nós passamos a sentir Jesus em nosso meio. Este é o poder do louvor. E você pode também louvar na sua casa, mesmo se você estiver sozinho, se sentindo abandonado ou ignorado pelas pessoas ao seu redor. Comece a cantar louvores, comece a dar glória a Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai preencher o vazio da sua alma e vai te dar uma paz inexplicável. Amém? O segundo tipo de palavra, confissão e arrependimento. O apóstolo João disse em uma de suas cartas que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a confissão e o arrependimento sincero dos nossos pecados atrai o Espírito Santo para operar em nossos corações, não importando o tamanho da nossa falha. E um exemplo grandioso disso é o Salmo de Davi depois do seu pecado com Batseba. No Salmo 51, nós vemos o rei de Israel clamar para que Deus crie nele um coração puro e um espírito inabalável. Naquele momento, Davi estava demonstrando ao Senhor com as suas palavras que ele estava muito triste pelo seu erro e que por mais que ele soubesse que acabaria colhendo os frutos daquela decisão ruim, ele não queria mais errar daquela maneira e então ele pediu ao Espírito Santo de Deus que o guiasse em suas decisões. Irmãos, nós somos seres humanos e consequentemente pecadores. Então, independentemente se você cometeu um erro grave nos últimos tempos ou não, diga palavras de confissão, de arrependimento ao Espírito Santo. Muitas vezes nós falhamos com Deus e com as pessoas sem perceber e esses pecados acabam atrapalhando a nossa comunhão com Deus, mas quando conversamos sobre esses assuntos com o Espírito Santo, ele nos purifica e renova o nosso espírito. Amém? O terceiro tipo de palavra, gratidão. Expressar gratidão com palavras é uma outra maneira poderosa de se conectar com o Espírito Santo e deixá-lo feliz. Reconhecer as bênçãos do Senhor em nossas vidas, em todas as circunstâncias, faz com que o Espírito Santo transforme a maneira como nós enxergamos as situações, nos ajudando a focar nas coisas boas que Deus tem feito por nós, em vez das lutas que nós enfrentamos.
Quando dizemos palavras desse tipo ao Espírito Santo, nós também estamos reconhecendo a fidelidade de Deus que nos dá um coração agradecido. E um exemplo bíblico de gratidão muito emocionante é encontrado na história dos 10 leprosos curados por Jesus em Lucas capítulo 17. Mesmo depois do Senhor ter curado aqueles 10 homens e oferecidos a ele uma nova vida, somente um voltou para agradecê-lo e Jesus reconheceu a sua atitude. Por isso, independente do que você esteja passando hoje, diga palavras de gratidão ao Espírito Santo. Agradeça pela oportunidade de estar vivo, de ter saúde, um emprego, uma família e amigos que te amam e principalmente um pai que não mede esforços para te ver bem feliz, ao ponto de ter entregado a vida do próprio filho para te salvar e te dar a vida eterna. Amém? O quarto tipo de palavra, a fé. Você sabia que a fé declarada em palavras pode mover montanhas espirituais? A fé é a base da vida de todo cristão e Jesus vivia deixando claro isso para os seus seguidores. Foi ele quem falou sobre a fé que move montanhas, mostrando que todo aquele que demonstra acreditar no poder de Deus é capaz de fazer coisas impossíveis. E um exemplo muito claro disso é o da mulher com fluxo de sangue, cuja história está registrada em Marcos capítulo 5. Depois de sofrer por anos com uma doença que não se curava e com um sangramento que a tornava impura aos olhos da sociedade daquela época, ela soube que Jesus passaria por perto e então disse para si mesma: "Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada." A fé daquela mulher foi declarada em palavras e ao tocar em Jesus, ela foi curada no mesmo instante. Jesus não viu ela tocar nele, mas ele sentiu o poder sair do seu corpo. Então ele olhou para a mulher e disse: "Vá, a sua fé te salvou." Irmãos, esse exemplo nos mostra que as palavras de fé, quando ditas com certeza, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Então não importa o que você esteja vivendo hoje, abra sua boca e declare com fé ao Espírito Santo que ele pode transformar a sua situação, seja na saúde, no casamento ou até na sua vida financeira. Diga palavras que vão fortalecer o seu coração e não te desanimar ainda mais. Amém? O quinto tipo de palavra, a oração fervorosa. Orar também é uma forma de se comunicar com o Espírito de Deus, mas a verdade é que muitos cristãos não abrem a boca para conversar com o Pai porque acham que não sabem como falar com Ele. Mas está tudo bem, o importante é falar. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que até em nossas orações o Espírito Santo nos ajuda porque não sabemos pedir as coisas a Deus como deveríamos. Então, Ele intervém ao nosso favor com gemidos inexprimíveis e fala por nós. Por isso, mesmo que você não seja bom com as palavras e acha que Deus não vai te ouvir, decida começar a orar do seu jeito mesmo e você vai ver o que o poder do Espírito Santo será capaz de fazer em seu favor. Amém? O sexto tipo de palavra, encorajamento. As palavras de encorajamento são muito importantes para edificar as pessoas que estão ao nosso redor. E o Espírito Santo se alegra muito quando nós fazemos isso. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, ou seja, ofensiva, imprópria ou desrespeitosa contra ninguém. Só palavras boas que sirvam para fazer o bem a quem as escuta. No capítulo 11 do livro de Atos, Barnabé, um dos principais responsáveis pelo crescimento da Igreja de Cristo, sempre dizia palavras de encorajamento ao povo. Ele pedia para que os crentes permanecessem em seu propósito, permanecessem com seu coração no Senhor e tivessem fé no poder de Cristo. E isso ajudou para que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. Sabe aquele amigo seu que está triste com algum problema, que tem passado por alguma tribulação? Aquela pessoa que está passando por uma situação de doença na família, ou até mesmo aquele vizinho ou conhecido que você sabe que não tem tido muita sorte na vida. Diga uma palavra de encorajamento a essa pessoa. Quando você fala isso com alguém, o Espírito Santo se agrada de você e com certeza Ele vai te usar na vida dessas pessoas. Amém? O sétimo tipo de palavra, o perdão. Poucas coisas deixam o Espírito Santo mais alegres do que as nossas palavras de perdão, porque o nosso relacionamento com Deus depende disso. Perdoar quem nos machucou não apenas beneficia a pessoa que perdoamos, mas também nos liberta da amargura, do ressentimento. E quando nós perdoamos, nós permitimos que o Espírito Santo opere em nossas vidas e restaure relacionamentos. Além disso, Jesus disse em Mateus capítulo 6 que nós só seríamos perdoados de nossas ofensas se também perdoássemos quem nos ofendeu.
Por isso, diante disso, peça para o Espírito Santo te mostrar as pessoas que te magoaram de alguma maneira e que você ainda não perdoou. Depois, abra sua boca e declara o perdão a cada uma delas, independente do que fizeram para você. Não importa se foi uma palavra ofensiva, uma atitude que deixou você muito triste, simplesmente libera o perdão e você vai sentir o mover do Espírito Santo na sua vida, não somente trazendo o perdão de Deus que você tanto precisa por causa das suas falhas, como também te libertando de toda mágoa e rancor que te impedem de viver em paz. Amém? O 8º tipo de palavra, amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo declara que sem o amor, nada do que nós fazemos tem valor. E o Espírito Santo pensa exatamente assim, por isso é importante que nós digamos esse tipo de palavra, porque isso o atrai para mais perto de nós. Amém? E o 9º tipo de palavra, a paz. Quando usamos as nossas palavras para acalmar as crises e os desentendimentos em busca de paz, nós estamos refletindo o coração de Jesus em nós e isso agrada muito ao Espírito Santo. Ser uma pessoa pacificadora é tão importante no reino espiritual que Jesus disse em Mateus capítulo 5 que esse tipo de pessoa será chamado de Filho de Deus. Eu sei que no momento de tensão e principalmente de raiva, é difícil manter o controle e buscar a paz. A nossa humanidade nos faz querer mais confusão ainda. Mas se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo e deixarmos que Ele governe o nosso coração e começarmos a proferir palavras de paz ao invés de ódio, o poder dele será capaz de transformar toda situação. Amém? E por último, o 10º tipo de palavra, a humildade. Palavras de humildade e submissão ao Senhor que nos diminui e engrandece ao Pai são agradáveis ao Espírito Santo a ponto dele nos honrar em todas as áreas da nossa vida de uma forma muito maior do que nós podemos imaginar. Isso porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, quando nós oramos com humildade, nós estamos demonstrando ao Espírito Santo que nós sabemos que não somos nada sem a misericórdia de Deus e mesmo não a merecendo, nós precisamos dela para viver. E isso faz com que o Senhor olhe para nós com amor e veja um pouco do caráter de Cristo em nossas vidas. Inclusive, Jesus foi o homem mais humilde de todos os tempos. Mesmo sendo filho de Deus e o rei de todas as coisas, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a sua morte de cruz. Então, que a partir de hoje, as suas orações também tenham palavras de humildade e submissão ao Senhor, porque isso vai te colocar em lugares altos, sempre segundo a vontade do Pai. Amém? Irmão, agora que você conhece essas palavras poderosas que o Espírito Santo ama ouvir, é hora de você começar a usá-las em sua vida diária. Faça um teste e comece a praticar isso que eu te falei. E você vai experimentar o poder transformador que a sua boca tem e o quanto isso pode agradar ao Espírito Santo. O meu desejo é que Ele use você, use a sua boca para profetizar coisas boas, tanto para a sua vida quanto para a vida das pessoas ao seu redor. Que a sua vida seja um reflexo do amor, da graça e do poder de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.